Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Bem-vindo a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Sou especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. E o nosso tema de hoje muito importante é como é possível emagrecer e ainda ter muito bom humor, né, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Fernanda aqui sempre comigo, minha parceirona de live. A Fernanda faz as perguntas e eu respondo. E vocês também vão fazendo perguntinhas pra gente responder. E vamos então explicar como é possível a gente ter bom humor. Vamos lá, Fernanda, fazendo dieta para emagrecer e usando os métodos para emagrecer. Isso aí. Isa, o que você considera bom humor em um processo de emagrecimento? Então, a gente, claro, tem bom humor quando a gente está num processo de emagrecimento, quando esse método é eficiente, traz 100% de resultado e mais 100% de bem-estar. Porque para ter bom humor, a gente tem que estar bem de energia, tem que estar dormindo bem, acordando parecendo que tirou férias, né? Então, comendo alimentos que te deixem satisfeitas, né? Alimentos gostosos, um tratamento que encaixe no seu dia a dia, né? Que aquele tratamento para emagrecer não atrapalhe o seu dia a dia, né? O que a gente vê muito, Fernanda? As pessoas começam um tratamento para emagrecer e sabem que tem que mudar a dieta, tem que fazer exercício físico, e aí elas fazem a dieta, mas aí a dieta não traz energia. A dieta pode até promover o emagrecimento, é uma dieta termogênica, é uma dieta de calorias, mas ela não traz energia e a pessoa vai por obrigação na academia, né? Ela vai lá arrastada, né? E uma dieta e um processo de emagrecer que traga bom humor, quando você faz o exercício que combina com o seu metabolismo para te ajudar a emagrecer, você vai sentindo cada vez melhor, você sente muito bem, né? Um bom processo de emagrecimento, um bom protocolo de emagrecimento, a pessoa sim, a partir da primeira semana ela já tem outra energia, outra memória, outra concentração, ela rende mais no trabalho. Então, esse bem-estar que ela vai galgando com esse tratamento para emagrecer, faz com que ela cada vez se sinta mais feliz em estar fazendo aquilo, né? E até mesmo se tem algum outro sacrifício, que toda vez que a gente vai fazer mudança, requer que a gente faça o sacrifício de ter que mudar a rotina. Mas mesmo assim ela acha que vale a pena porque o bem-estar que começou a sentir é muito grande, então vale muito a pena. Ah, sim. Isa, o que pode ser confundido com bom humor em um tratamento de emagrecimento, mas na verdade não é? Então, né? O que pode ser confundido com um bom humor, né? A euforia inicial, né, de apostar num processo, né, e já se vendo lá no resultado, naquele corpo real, né, naquele corpo ideal que você pensou, mas aí às vezes lá nem chegou no meio do tratamento ainda, aí vem toda a frustração, né, dos ré que o tratamento provoca, né? A gente sabe que alguns tratamentos, muita gente fala para mim, eu não consigo, se você for passar para mim dieta de 3 em 3 horas, eu não consigo, porque eu já fui nutricionista e não deu, né? Então, ele começa feliz, isso é o falso feliz, né? Ele começa feliz, né? Porque ele começa uma empreitada já apostando e se vendo no resultado feliz. Então, ele começa feliz, né? Mas aí chega na metade, o empecilho que tem, e aí também, às vezes está emagrecendo, mas também não está se sentindo tão bem assim, e aí ele acha muito complicado, né? Outros têm determinados medicamentos para emagrecer que causam muita ansiedade, né? Outros começam a cair o cabelo, enfraquece a unha, né? Porque diminuiu quantidade, não repôs nutriente, não suplementou o que precisava. Então, às vezes, tem esses efeitos colaterais de um remédio emagrecer, né? Até quem faz a bariátrica, né?
tem todo o sacrifício depois que faz a bariátrica, né? Você tem que ficar 30 dias de líquido, depois 30 dias de pastoso, bem pouquinho. Eu falo que para que gastar o dinheiro com a bariátrica se uma semana seu estômago diminui sozinho, sem bariátrica mesmo, né? Já pensou a pessoa ficar 30 dias só de líquido, Fernanda, e 30 dias de pastoso, né? Ainda suplementando para não sentir fome, né? O que o corpo precisa, então nem precisaria gastar o dinheiro da bariátrica, né? Com essa dieta aí de 60 dias, a pessoa perde aí 40 quilos, né? Então, e aí depois a frustração de que ela não mudou o que realmente precisava mudar, não equilibrou o metabolismo, não desintoxicou, não nutriu, aí ela continua, o estômago vai enlarguecendo de novo, ela vai comendo bastante, daqui a pouco ela volta a engordar de novo e não dá para fazer a segunda bariátrica. Então esse é o achar que é um tratamento feliz e no final não é, né? É um tratamento que começa a ser feliz na expectativa, mas no meio ou no final, ou pior, depois porque você não consegue manter. Tem gente até que entra em qualquer processo de tratamento de emagrecer, consegue fazer, consegue chegar no resultado, mas depois não consegue manter e aí se frustra muito, porque muitos chegam para mim falando que inclusive aumentou de peso, engordou o dobro, né, do que estava antes, né? E aí é complicado, né? Tá certo. Vamos só dar um oizinho aqui, Isa, para as convidadas da Enios, que já entraram ontem, os que estão chegando hoje. Bom dia, convidadas da Enia. É uma honra e glória estar com vocês, viu? Muito obrigada. Tá, e vamos lá. Isa, onde exatamente o bom humor interfere no emagrecimento? A falta de bom humor, você fala, interfere no emagrecimento? Ou a falta ou o bom humor, né? Depende do tratamento. Interfere positivamente ou negativamente? Certo. Beleza. Então, assim, um tratamento, tá? Para ser adequado de emagrecimento, ele precisa ser feliz no começo, no meio, no final e no pós, tá? Por quê? Porque se você estiver ansiosa, estressada, nervosa, aquilo que eu falei, você pode até numa dieta de caloria perder peso, você pode até numa dieta de termogênico perder peso, você pode... Mas aí, uma vez que você furou ou parou o processo, você volta a engordar. E isso é muito frustrante. Quando um tratamento de emagrecer gera ansiedade, desequilibra a frequência Hertz do corpo. E a gente sabe que a frequência Hertz desequilibrada faz não liberar toxina, né? Não liberou toxina da celulite, porque celulite é inflamação, né? E não absorve nutriente, né? Então a pessoa para emagrecer sem flacidez, com a pele bonita, emagrecer sem ficar enrugada. Tem gente que fala assim: eu acho que se eu emagrecer muito eu vou ficar enrugada. Eu falo: não, se você emagrecer com o tratamento certo, não fica enrugada, né? Então, para você emagrecer da forma correta, tá? A alegria e o bom humor tem que estar presente o tempo todo, tanto que a gente passa um tratamento personalizado para os pacientes, Fer. E aí o que acontece? Eu falo que o meu tratamento, ele tem proposta, réplica, tréplica. Por quê? Porque eu falo que a gente estuda o que é para o perfil metabólico daquela pessoa, né? Uns precisam desintoxicar mais, outros menos, depende do dia a dia, do ambiente. Uns precisam desintoxicar por causa de metal tóxico do ambiente, ou solventes, ou venenos, outros precisam desintoxicar mesmo só de comida, de toxina de comida, de alimentação. Outros tá intoxicado desde a barriga da mãe, tá? Já vem intoxicado de uma vida inteira. Então, são processos diferentes, né? Para ajustar metabolismo, né? Então, hormonal às vezes. Então, a gente ajusta e faz a proposta, mas dentro daquele ajuste, aí também a pessoa vai falar: esse tá difícil, né? Porque se a pessoa falar: esse horário tá difícil para mim, eu sei que aquilo vai gerar estresse. Gerou estresse, muda a frequência Hertz da célula. Mudou a frequência Hertz da célula, não libera toxina, não absorve nutriente, então a pessoa ela fica fraca, ela não fica forte. Então, emocional com a história de emagrecer tem que estar muito bem equilibrado. Mesmo porque, se às vezes a pessoa também tem um problema emocional, a gente trata esse problema também, tá? Então, tem toda uma questão. Porque o emagrecimento, se não for com bom humor, com alegria, com felicidade, com satisfação, ele tem um resultado de curta data se tiver.
porque a pessoa não resolve a causa. E a causa é o desequilíbrio frequencial, mental, emocional. Então, a gente tem que tratar a causa. Então, a pessoa, ela tem que se empoderar. Ela tem que emagrecer empoderada, tá? Empoderada e sendo dona, tá? Dona do seu lado profissional, dona do seu lado conjugal, a pessoa tem que ser dona do seu lado filial, do seu lado maternal ou paternal. Então, tudo tem que estar em alinho, para o organismo também alinhar, entende? É muito fácil você diminuir peso de alguém, deixar ela saudável, e ela se manter saudável se ela se sente na vida que é adequada para ela. Aí a pessoa pergunta assim para mim, né? Porque isso a gente orienta as pessoas durante o processo. Ela tem que se adequar e ficar feliz aonde ela está, seja no trabalho, em casa, na sua convivência social, né? Com os amigos, a família. Então, ela tem que se empoderar disso. E aí a pessoa pergunta para mim, mas aí para mim eu tenho que mudar de emprego porque meu emprego me estressa? Aí eu tenho que mudar de marido ou de esposa porque meu cônjuge me estressa? Ou tem que mudar de filhos ou de pais? Não, ela tem que se empoderar. Ela tem que olhar para tudo aquilo de forma sábia, tá? Porque é o que eu ensino aqui para as minhas pacientes, empoderamento. Essa é a palavra-chave de emagrecer com felicidade e com bom humor. Não é uma questão só de adequar a hora de comida e dananã, e não ficar com vontade. Não, é uma questão também de empoderar no seu dia a dia. Porque, Fernanda, vamos combinar. A pessoa é muito estressada, seja por causa do processo de emagrecer, a dieta, o exercício, seja por causa do trabalho que não é o que ela queria ou como ela queria, às vezes é o que ela queria, mas não como ela queria, a sua casa, a sua convivência social, se ela não acalmar, não ficar feliz com o dia a dia dela, geral, o que acontece? Desequilibra a tireoide, porque engole sapo, desequilibra a tireoide, tá? Ela abaixa a estima, que desequilibra a parte hormonal, tá? Ou ela se sente injustiçada, que desequilibra todo o fígado. Ou ela se sente inconformada, que desequilibra o pâncreas, tá? Aí o açúcar, a gordura do corpo fica tudo errada, tá? Então, o processo emocional interfere muito no processo de emagrecer e de ter saúde, tá? Emagrecer só é viável se for com muita saúde. A gente tem que, como a gente sabe se o processo de emagrecer tá certo? Se aquele processo de emagrecer tá te trazendo mais energia, ele tá certo. Se você tá com a memória e a concentração melhor, tá certo. Se o processo teu de emagrecer faz você acordar com bom humor e parecendo que tirou férias, então esse processo de emagrecer tá certo. Se o processo de emagrecer faz teu cabelo ficar mais brilhoso, mesmo sem ir no salão, a pele mais bonita, mais corada, o olho mais brilhante, então esse processo de emagrecer tá certo. Se for ao contrário, tá errado. Entende? Então, emagrecer, como a gente sabe se a gente está num processo de emagrecer, que é bom para nós, você vai galgando saúde. Se você tem dor, a dor vai diminuindo. Se você tem falta de resistência, aquilo vai melhorando. Se você tem dor de cabeça, melhora. Se você tem desequilíbrio menstrual ou desequilíbrio hormonal, os homens melhora. Se você não tem resistência, você ganha. Se você cansa fácil, daqui a pouco você não cansa mais. Então, é um processo, porque emagrecer tem esse objetivo de autoestima, de se olhar no espelho e se gostar, mas principalmente de ter saúde. Então, emagrecer perdendo saúde, xizinho para esse processo, tá errado. O certo é emagrecer, perder peso e ganhar saúde. Perder peso e ganhar saúde, essa é uma ótima frase. O método correto de emagrecer é perder peso ganhando saúde. E outra coisa que você... E é saúde mental, física e emocional ao mesmo tempo. E outra coisa legal que eu achei que você acabou de falar aí é que você também dá consciência para a pessoa com relação ao empoderamento. Com certeza. Você dá consciência para a pessoa de saber que as mudanças podem começar a partir dela, né? Mas tem que começar a partir dela. Eu falo que quando a gente é luz no trabalho, em casa, com os amigos, com a família, quando a gente é luz, quando a gente é sábio, quando a gente está empoderada,
empoderado, né? As pessoas têm prazer em olhar para você e querer te copiar. Porque você está ficando mais bonita de corpo, bonito de corpo, porque você é uma pessoa que está mais positivo, mais firme, emana uma energia que todo mundo gosta de estar perto de você. Olha que empoderamento. E a gente ganha isso num processo correto de emagrecer e ter saúde. É que o empoderamento às vezes vem de uma forma assim que as pessoas falam, nossa, será que é uma pessoa mandona, uma pessoa muito autoritária? Não, é o empoderamento das pessoas olharem para você e verem brilho em você, porque eu falo isso até para minha filha, né? Você chegar nos lugares e as pessoas te achar bonita, não é uma questão só de você estar magra, o tanto que você gastou no salão, na maquiagem, na roupa ou no sapato. É o seu brilho, você entende? As pessoas olharem para você e ver brilho em você. Muita gente emagrece e quando chega no peso ideal, não fica assim naquela alegria que achava que ia ficar quando chegasse naquele peso. Porque não ganhou brilho, não melhorou sua energia, sua essência, não empoderou você. Porque o que faz você empoderar é você chegar no peso que você quer brilhando, entende? E isso a gente consegue aqui no consultório com a advogada, dentista, médica, faxineira, não importa. Entende? Não importa. A professora, não importa. A Anne tá falando aqui que ela tá ansiosa pela consulta dela. Se você soubesse, Anne, que eu tô ansiosa para te conhecer, porque eu adoro pessoas que querem entender, aprender. Eu amo, porque eu sou assim, sabe? Eu sou perguntadeira igual você, quando eu tenho também meus mestres e não que eu sou sua mestre, mas enfim, você entendeu. Quando eu tô participando de alguma coisa, eu também gosto de questionar bastante e eu amo me aprofundar e saber cada vez mais, né? Para mim e para todas as pessoas que eu posso ajudar. Vamos lá, Fer. Vamos. Isa, você já teve algum paciente que não conseguia levar outros tratamentos adiante porque ele não aguentava mais o mal-estar e o estresse que o tratamento lhe causava? Sim. Gente, antes de responder essa pergunta, eu só vou conectar o carregador aqui. Desculpa. Vamos voltando então. Repete a pergunta, Fer? Isa, você já teve algum paciente que não conseguia levar outros tratamentos adiante porque ele não aguentava o mal-estar e o estresse que o tratamento lhe causava? Então, Fer, eu tinha uma paciente que ela começou assim umas 5 vezes outros tratamentos. E como ela queria muito emagrecer, ela era jovem ainda, né, 20 e poucos anos. Ela queria muito emagrecer. Obrigado, Anne, pelo joinha. Olá, Evelise. Então, ela acabou que ela tomava aquelas pílulas, sabe? Horrorosas para emagrecer. E ela buscava sempre tratamento que a promessa era emagrecer rápido. E ela não era uma pessoa muito disciplinada. Então, ela queria coisa rápida que não tivesse que mudar muito dia a dia. E até que ela cansou desse tipo de tratamento e aí ela veio, até um dos tratamentos causou muita acne, estragou muito o rosto dela, foi por isso que ela acabou vindo em mim, na verdade, foi por essa questão. E aí ela começou o meu. Isso já faz mais de 10 anos. E ela é fã até hoje, tá? Do trabalho. Ela vive mandando gente pra mim, sabe? Hoje ela é da área da saúde, né? E ela vive mandando gente pra mim, essa coisa bonitinha. Então, ela foi uma das que não conseguiu. E hoje ela ama, tá? Ama a alimentação, ama todo o processo. Ela fica querendo que todo mundo também entre para fazer esses processos de se alimentar direito e tal, sabe? Por ela, o mundo inteiro fazia assim, chega a ser legal, assim, sabe? E foi uma pessoa que usou muitos outros métodos e não era uma pessoa muito disciplinada. E hoje ela é, assim, uma pessoa muito disciplinada. E esse método que deu acne nela, ela chegou a emagrecer com ele, Isa? É pouca coisa, mas aí ela já desistiu porque ela é muito vaidosa. E aí ela começou a emagrecer, mas o rosto começou a encher de espinha, não tinha o que melhorava, né? Foi onde ela veio pra gente.
E tem um outro paciente também, até ele gravou com a gente uma entrevista, né? E ele falando que ele já tinha usado outros métodos com nutricionista, e aí ele usava o método até ele conseguir emagrecer, e quando ele conseguia, que ele parava a dieta, ele voltava a engordar de novo, e que com o nosso método ele melhorou as dores, ele conseguiu emagrecer, ele melhorou a energia, e aí estresse e junto ainda ele consegue manter com mais facilidade agora que ele chegou no peso ideal dele. Então, isso é legal. Isa, agora eu vou complicar um pouco sua vida. Tá. Porque algumas pessoas podem estar se perguntando assim: como alguém consegue ficar bem-humorado vendo os outros comerem o que ela não pode comer? Então, né? Aí, o que acontece? A pessoa tem que entender, sabe, que quando a gente está impregnada, até eu estava numa reunião hoje, 8 horas da manhã, com uma pessoa que está fazendo todo um material de design para mim, e a gente estava comentando isso, né? Que ela disse que ama café e ama queijo, e não combina com o tipo de sangue dela, e que ela não sabe como deixar disso, porque se ela for no lugar que o povo estiver comendo, ela não consegue não comer, né? E aí a gente eu inclusive expliquei para ela que eu sou amante de café e que sou amante de queijo. Eu fiquei vegetariana mesmo os primeiros 10 anos do processo meu de ir para um tratamento mais natural, né? Eu comecei aos 22 anos a mudar meu estilo de vida. Então, nos primeiros 10 anos eu fui vegetariana de marré, né? E para mim foi mais difícil tirar o queijo e o café do que tirar a carne. E eu sou eu sempre fui carnívora. Eu desde criança eu era muito carnívora. E sempre foi muito difícil para mim pensar em não comer o queijo e não tomar café. Eu consegui melhorar a história de não ter a dependência do café, porque eu era dependente de café. Se eu não tomasse café, meu cérebro não ligava. Se eu não tomasse café, eu tinha muita dor de cabeça ao ponto de dar enxaqueca. E se eu não tomasse café, eu não tinha energia física. E aí, nem física, nem mental, e ainda tinha dor de cabeça. E aí eu consegui, com as desintoxicações intensas, desimpregnou a substância do café, o corpo não fica mais dependente. Então a gente comentou ontem, né, Fernanda, na live de ontem, que até viciado em droga, né, em álcool, em cigarro, a partir do momento que você desintoxica o corpo da pessoa e desimpregna dentro da célula daquela substância, ele não pede mais, tá? Você pode estar do lado de quem tá usando o fruto do seu vício, seja o doce, a massa, ele não pede mais. E o queijo, Fer, eu tive que ficar 1 ano sem comer queijo, que 1 ano, fiz um propósito, nem de furadinha de um fim de semana, nem de cada 3 meses, 1 ano sem pôr na boca. E aí o cérebro tira aquele paradigma que você depende daquilo, que você precisa, né? Então é muito fácil, não é difícil a gente conseguir isso. Mas na verdade, Fernanda, tá? Eu sou meio radicalzona, assim, quando tomo as decisões, né? Eu sou disciplinada e radical, mas eu respeito muito o tempo das pessoas, dos pacientes, e eu acho que o radicalismo serve para mim. Eu respeito da minha família, né? Da minha família, meus filhos, meu marido, até eles eu não acho que eles tenham que ser radical como eu gosto de ser, né? Então, assim, nem eu sou mais, né? Assim. Então, o que acontece? Acontece que a felicidade e a alegria, Fernanda, de vez em quando você comer um churrasquinho, né, com os amigos, também excreta adrenalina, né? Não pode ser churrasco todo fim de semana, regado a muita maionese, né? Mandioca, lembra que proteína com carboidrato não é muito legal, então o churrasco faz mal, não é pela carne em si, né, pelo churrasco em si. Se fosse o churrasco e uma salada verde, nem daria BO. Mas o povo faz uma mistureira de cerveja com churrasco, com mandioca, com arroz branco, com maionese, com doce de sobremesa. Então é uma mistureira muito grande. Por isso que as pessoas ficam sem energia,
depois à tarde, na segunda, né? Ou às vezes até com dor de cabeça, ressaca, sei lá. Então, dá para furar, Fernanda, comer o churrasco, né? A cerveja longe da refeição, porque não pode tomar cerveja com a comida, que é isso que engorda. A cerveja longe da comida não engorda, né? Você pode comer um doce, uma massa, mas aí não pode ser todo dia, o tempo todo, ou a maior porcentagem do seu dia a dia da sua alimentação, né? As pessoas fazem 95% errado no dia a dia e olhe lá se faz 5% certo. Tem que ser ao contrário, você pode fazer até 5% errado, e não é isso que vai engordar ou deixar doente, contra 95% certo, né? Então, não tem que pensar assim, agora que eu vou, né, fazer um tratamento adequado e correto para mim. Ai, mas isso não combina com o meu tipo de sangue, nunca mais eu vou poder fazer. Não, não existe isso, tá? Eu não acho que precise ser assim. Eu acho que você pode ter temperança, sabe? Fazer o que é bom para a saúde e aí estando bem saudável, não é aquele compartilhar com outras pessoas, mesmo que não seja dentro do que é o certo do seu dia a dia, não é aquilo que vai te adoecer, entendeu? Então, é tudo tranquilo, gente, sem nenhum problema, tá? Isa, a Anne está perguntando aqui sobre aquelas pessoas que são indisciplinadas e desorganizadas, se elas conseguem acompanhar seu método e ainda melhorar essa questão da disciplina e organização na vida delas. Assim, ó, tudo que tem de negativo num perfil de personalidade é muita intoxicação e pouco nutriente, tá? A gente tem aqui relatos assim maravilhosos de pessoas, às vezes não é disciplinada, não é organizada, nem é uma questão de personalidade, às vezes não tem nutriente o corpo, a pessoa prioriza daí outras coisas porque nem tem energia para tudo que precisaria para o dia, né? E aí, a hora que chega na hora de organizar, o disciplinar, o de lavar a verdura, né, para estar lá na geladeira, aí não tem mais energia. Então eu falo assim, todo mundo quando se empodera, ou se não, tá desorganizado e tal, porque a vida não tá valendo muito a pena, sabe? Pra que eu vou fazer isso, né? Não vale. Ah, eu faço, daí ninguém me elogia, ninguém reconhece, só critica, então não faço mais. Tem tudo isso também. Ao passo que você se empodera, que você sabe quem você é, aonde você quer chegar, né? Tá feliz com os benefícios que você galga ali, com essa meta que você põe na sua vida, seja de emagrecer, de estar com mais energia, de ter menos dor, né? Então, quando você entende a vida, porque eu acho que emagrecer, ter alegria, felicidade, saúde não é estado de corpo, é visão de mundo, tá? A gente tem que ver o mundo de forma sábia e correta, tá? Porque às vezes o problema não é tanto o externo, é como você tá lidando com esse externo. Se você olha diferente e lida diferente, o bicho de 7 cabeças fica só com uma cabeça. Simples assim, né? Então, e aí o que acontece? Acontece que é uma questão da pessoa entrar no equilíbrio dela. Quando ela entra no equilíbrio dela, uns, claro, são mais organizados, outros menos. Um perfil tem mais energia, outros um pouco menos, mas todo mundo consegue ter energia e disciplina para fazer aquilo que é certo para o corpo, todo, 100%. Se não consegue, é porque está faltando nutriente. Tá? E Isa, outra situação aqui para aqueles que gostam de pão. Como pode uma pessoa acordar bem-humorada sem poder comer pão francês ou caseiro com manteiga, mortadela, salame, etc. no café da manhã? Gente, a segunda coisa mais difícil para mim que foi deixar de comer foi pão francês, Fernanda. Eu sou apaixonada por pão francês até hoje, como cada 3 meses, 4 meses, 6 meses um pão francês, tá? Porque eu sou mega power, ultra apaixonada por pão francês, na verdade. Vou confessar para vocês que essa semana a minha avó não tá muito bem, minha avó, mãe da mãe, e é minha antepassada de ligação maior, né? Isso não é espiritualmente falando, é na ordem de nascimento e sequência de filhos, que é um método científico também de analisar perfil de personalidade. A cada filho é ligado num parente, num avô, num bisavô, né? Avó, bisavó. E a minha parente de ligação é a avó materna.
E aí a minha avó não tá muito bem, tadinha. Ela já tem mais de 90 anos, então ela tá bem desgastadinha. E aí eu lembrei do pão quente dela, porque ela fazia aqueles pão no forno a lenha de fermento de litro, cilindrado fofinho. E aí ela tirava aquela fornada de pão quente e eu batia a manteiga, que ela separava a nata para eu bater manteiga. E aí a gente botava aquela manteiga naquele pão quente. Gente, aí por causa dela, acho que é uma lembrança emocional. Eu fiquei morrendo de vontade essa semana de comer pão quente com manteiga. Vocês sabem quanto tempo que eu amo pão, eu amo massa, tá? E eu não como porque não me faz bem. E eu engordo com massa, tá? Eu incho com massa. Se eu comer massa, eu fico inchadésima. E aí eu não como mais. E pão quente com manteiga, Fernanda, faz 25 anos mais ou menos que eu não como um pão quente. Sabe que o pão, se o pão não faz bem, ele quente, então piorou, tá? Mas me deu vontade, né? Então, vamos supor que eu cedesse a minha vontade, fosse lá, pegasse um pão quente caseiro e comesse. Não é isso que eu vou ficar doente, né? Então, eu acho assim, quando eu tinha meus filhos pequenos e eles amam pão, né? Eu sou de família italiana, então é uns 5 tipos de pão na mesa. Minha mãe até hoje faz isso, né? Ela faz natural, tudo integral. Mas até hoje ela tem 5 tipos de pão em cada café da manhã que ela serve, tá? Então, é assim, a nossa casa sempre foi assim. Meus filhos gostam também. Então, o que a gente fazia, Fernanda? Suco verde de segunda a sábado, de manhã, né? Domingo, eu comprava pão francês e a gente tomava café da manhã. Eu não comia todas as vezes, mas eles comiam, meu esposo. Então, eu acho que tudo com temperança dá, sabe? Não precisa pensar assim, ai, mas nunca mais vou tomar um leitinho com café. Aí entra a responsabilidade de você saber o seu limite, né? Ah, não, por enquanto eu tô no começo do meu processo de tratamento, né? Eu tenho pressa de chegar lá, então quanto menos você furar, mais rápido você chega. Ah, não, eu amo pão e tal, que é o meu caso, mas eu tenho intolerância a glúten, né? Eu tenho dores terríveis no pé da barriga se eu comer pão, piorou quente, né? E aí, por isso que eu não como, né? Eu prefiro não comer, mesmo que eu goste e não ter o problema, né? E depois ter que correr atrás do prejuízo do que comer. Enfim, porque eu conheço o limite do meu corpo e eu sei até que ponto eu quero pagar o preço. Então é isso que as pessoas têm que entender. Não é que precisa nunca mais comer ou em quanto tempo que eu vou poder comer. Aí você que tem que ter a responsabilidade de medir. Eu acho que pelo menos 6 dias na semana era legal se você comesse corretamente. Deixa um dia para dar uma furadinha, né? Seja um meio de semana ou quem compartilha com a família e com os amigos no fim de semana, ninguém vai morrer ou engordar ou estragar um processo de emagrecer por causa disso, né? Mas você que tem que ter a responsabilidade de medir. Ah, não, mas eu gosto disso, né? Eu quero isso, mas isso depois me dá um prejuízo assim, então eu vou evitar mais um pouco, né? Essa furadinha vai ficar para mais espaçado, essa menos, né? Então, eu acho que cada um tem que aprender a ter o empoderamento e a autonomia, né? De saber, não, isso dá para mim, isso não dá, porque é isso que eu também ensino aqui, tá, Fernanda? No seu processo, você aprender a pensar e avaliar, não, esse dá para mim, esse não dá, esse eu quero, esse eu não quero, eu vou furar de quanto em quanto tempo ou não. Entende? Cada pessoa é uma pessoa, não tem uma coisa determinada. Mas não precisa pensar, nunca mais vou comer pão francês, né? Com leitinho e café. Amo pingado também, leite com café, mas é tomar e dar enxaqueca, então também faz mais de 20 anos que eu não tomo leite com café, né? A gente tem que saber. Eu amo, gente, amo. Eu tomava 1 litro antigamente de leite e ficava tomando remédio para enxaqueca, né? Eu parei de tomar leite e nunca mais tomei remédio para enxaqueca. A gente só se autoconhece quando a gente começa a disciplinar e ver, não, esse causa isso em mim. Quando você começa a desintoxicar, né, e a comer regradamente, aí você começa a sentir daí, ah, não, é isso que me causa isso que causa aquilo. E você é que tem que começar a ver como o teu corpo reage a determinadas coisas. E eu já percebi também, Isa, que mesmo quando você tem a consciência de como seu corpo reage a determinado alimento, mesmo Sim. que você sabe, isso aqui faz mal,
mas de repente você quer continuar pagando preço por causa do prazer. Aí vai chegar o momento que você fala, não, agora chega. É Aí isso enquanto aí. não chegar esse dia, você vai É empurrando com a isso barriga. aí, a gente vai se enganando, né? Falando, ah não, só um pouquinho, tarará, porque tem isso, né? O cérebro é do ser humano isso, né? Ah não, só um pouquinho, ah não, né? Só um pouquinho não vai fazer mal, nananã, nananã. Mas aí chega uma hora que quando você está fazendo um tratamento, que junto você está ganhando consciência de você mesma, né? Aí você mesmo, com o passar do tempo, né? Uns mais rápido, outros mais devagar. Eu tenho uma paciente que levou uns 3, 4 anos para conseguir comer arroz integral, tá, Fernanda? Mas ela come. Então eu falo que o mundo é dos persistentes, eu não ligo. O tempo que eu não critico. Eu não passo um tratamento e fico criticando se a pessoa não faz. Eu falo, ó, o tempo é seu. A velocidade que você quer alcançar o seu objetivo é seu. Você que tem que saber, né? E eu gosto e admiro quem mesmo com todas as barreiras, todos os paradigmas, não desistem nunca. Porque não importa se vai levar meses, anos, porque é para a vida. É um tratamento para você ir adequando as coisas para sua vida. Então, às vezes, para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, o que não pode é desistir. E Isa, é possível alguém ter bom humor só pelo fato de conseguir emagrecer com qualquer formato de tratamento? Então, Fer, às vezes a pessoa tem bom humor, sabe, em qualquer formato, no começo, tá? Porque depois mina. A pessoa ela tem que estar feliz, ela tem que estar contente, alegre, tem que estar se sentindo bem, porque ela começa a passar mal, o bom humor vai embora, né? Então, para ela ter bom humor em qualquer formato de tratamento, né? Ela tem que estar começo, meio e fim se sentindo bem e depois conseguindo manter mesmo que o tratamento intenso já findou, ela já alcançou o objetivo, né? Então, não é possível com qualquer formato de tratamento você ter bom humor, né? Às vezes o tratamento te causa ansiedade, às vezes causa estresse, às vezes o tratamento para emagrecer você tem que ficar com fome, né? Aí o tratamento para emagrecer você fica enrugada, flácida. Quem vai permanecer com bom humor, né? E se você não tiver com bom humor, aquilo que a gente explicou no começo, muda a frequência Hertz celular, aí você tem outros prejuízos, entendeu? A gente tem que entender que para o corpo emagrecer, ele tem que estar funcionando redondinho. Não vamos falar 100%, que 100% só se a gente vivesse na floresta amazônica sem nenhuma toxina externa, né? Porque até um ponto a gente pode se livrar, né? Não comer besteira para não se intoxicar, não usar micro-ondas que dá. Agora, como que a gente vai escapar das ondas de celular que fica atravessando o corpo da gente o dia inteiro, que desequilibra a frequência Hertz? Né? Como a gente vai escapar da poluição de escapamento? Não tem jeito, dos carros, né? Ou das fábricas, ou do envenenamento das comidas. Então, eu falo que 100% não dá para ficar saudável, mas dá para ficar 80%, que a gente já fica magro, saudável, vive 120 anos, tá? Então, que um pouquinho só o corpo consegue adequar e se adaptar. Então, a gente só consegue emagrecer e depois manter, principalmente, Fer, se o seu corpo estiver funcionando 80% bem, entende? E só de você emagrecer e manter, você já está sabendo que é o termômetro que está funcionando 80% bem. Porque se você tiver com dor de cabeça, inchando os pés, as mãos, a barriga, baixando energia, não está 80% bem. Tá 30%, 40% bem. Não precisa ter dor de cabeça, nem câncer, nem infarto, nem derrame para não estar bem. Tá? O corpo já está tudo errado se você tem reações negativas. Tá? Então, tudo quando o seu corpo fica bem, você só tem o positivo, não tem o negativo. Certo. Então, Isa, fala para nós agora os principais fatores que não podem faltar em um tratamento que possibilita o emagrecimento e o bom humor andarem de mãos dadas. Então, o principal fator, construir o ter com ser.
ter o corpo impecável junto com estar empoderada, então é o ter com o ser, junto com estar equilibrada emocionalmente, mentalmente, entendendo quem é você, os seus perfis, né? Eu pergunto para uma pessoa, o que você queria ser quando crescesse? A pessoa não sabe me responder. Você é vespertina e matutina? Não sabe responder, né? Não se conhece, né? Como que uma pessoa vai se empoderar se ela não se conhece, né? Quais seus potenciais? Quais suas principais qualidades? Não sabe responder assim na hora. E quais são as suas dificuldades? Também não sabe. Entende? Então, o que acontece? Acontece que as pessoas, elas têm que se conhecer, elas têm que construir o ter com ser. Isso é a primeira coisa, o primeiro fator importante, tá? É você galgar, construir o ter com o ser. Então, quero ter um corpo saudável, magro, quero ter uma pele bonita e junto equilibrar as frequências emocionais, mentais e corporais, né? Segundo, tá? Ter um emagrecimento totalmente feliz e saudável, tá? Só um minutinho. Essa é a segunda coisa. Então, o tratamento a gente tem que adequar até você falar, não, tô me sentindo feliz em fazer isso, entende? Algumas coisas a gente tem que fazer um sacrifíciozinho. Não vai ser tudo assim 100%, né? Eu amo comer 11 horas da noite. Não vai emagrecer se comer 11 horas da noite. Vai ter que fazer o sacrifício de acostumar a comer mais cedo. Então, nem tudo assim. Mas, né, no mínimo do básico, você se sentir feliz fazendo o que você está fazendo. Terceira coisa, adequar bem o tratamento à rotina para ficar leve. Né? Às vezes a pessoa não consegue parar no meio do trabalho para ir fazer alguma coisa da dieta, né? Então tem que ser uma coisa prática. A gente ajuda muito a pessoa, porque às vezes ela acha que não consegue, mas aí às vezes a gente ensina como que dá para ela se organizar e ela vê que não, tudo bem, realmente assim dá, né? E é isso que a gente faz, né? A gente sentar, conversar e junto achar, né, a forma que tanto chega ao resultado quanto que se adeque ao dia a dia para ficar uma coisa leve. E quarto, tá? Fazer um tratamento personalizado que equilibre o seu metabolismo específico, né? Então, às vezes serviu para o outro, mas para você não. Às vezes serviu para 10, para você não. Às vezes serviu só para um, para outros 10 não serve. Então, a coisa tem que ser meio personalizada, tá? Então, essas são as 4 coisas, mais ou menos, 4 fatores, tá? Isa, se alguém te pedisse uma orientação, dizendo assim, qual dos fatores, dentre esses que você acabou de citar, devo dar prioridade para começar a trilhar o caminho de emagrecer e ter bom humor? Então, buscar saber exatamente qual é o seu metabolismo e fazer um tratamento personalizado, que é a quarta dica, né? Buscar e entendendo cada vez mais qual é o seu perfil e fazer um tratamento adequado pro seu perfil, personalizado. Esse é a nossa dica de hoje, tá? Vão atrás lá de entender, tá bom? Quanto mais você fazer coisas que condiz com o seu metabolismo, mais você vai ter resultado. Então tá, gente, ficamos por aqui. Gratidão para vocês que estiveram aqui com a gente. Muito, muito obrigada, Fernanda. Valeu. Eu que agradeço. Tá? Galguem sempre usar as nossas dicas, tá? Para vocês alcançarem os objetivos, para vocês serem mais empoderadas, empoderados, mais iluminados, tá bom? E a gente poder ter um mundo de gente bonita e iluminada, beleza? Grande beijo, fiquem com Deus, não percam nossa live amanhã. Tchau, tchau, gente. Obrigada.